Tô de boa. Vídeo efetuado para obtenção parcial de nota na disciplina de álgebra linear. Iremos discorrer um pouco acerca da nossa vida acadêmica, popularmente conhecida como teoria do caos. Começaremos falando sobre a motivação do estudo de tal temática. A motivação matemática por trás do estudo do caos se deu inicialmente com um pesquisador na década de 50 na tentativa de formular um modelo matemático capaz de descrever o comportamento climático sujeito à variação temporal. A questão que foi levantada era de que erros numéricos considerados desprezíveis apresentavam uma influência estrondosa nos resultados das operações estudadas. Em cima dessa noção, Edward Lorenz começou então a se dedicar nas análises de sistemas dinâmicos determinísticos, a fim de compreender e explicar o fenômeno caótico que ele observara em seus estudos meteorológicos. Orts notou também que havia uma forma de efeito dominó, o qual elevava o grau de incerteza do sistema em eventos futuros. As realimentações de dados efetuadas com base nos valores obtidos das iterações efetuadas cada vez mais aumentam a aleatoriedade dos resultados desse sistema, fazendo cada vez maior o número de iterações com que as informações obtidas sejam mais discrepantes da realidade, nos fazendo então observar o que chamamos de efeito caótico. Frente tudo o que nos foi dito, podemos tirar que a motivação por trás do estudo da teoria do caos está principalmente em tentar de alguma forma descrever essas aleatoriedades. Conceitos gerais da teoria do caos. A ideia central da teoria do caos é que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, ou seja, caóticos. Um exemplo seria você imaginar que no passado você tenha perdido o vestibular da faculdade que você tanto queria porque um prego furou o pneu do ônibus. Desconsolado, você entra em outra universidade e outro curso. Então, as pessoas com quem você vai conviver serão outras. Seus amigos vão mudar, os amores serão diferentes. Seus filhos e netos podem ser outros. No final, sua vida se alterou por completo, e tudo por causa de um prego que furou o pneu do ônibus. O caos possui um padrão e uma tendência própria e analisável, a qual é, paradoxalmente, uma desordem organizada. Por esse motivo, essa metodologia é utilizada para a compreensão de fenômenos meteorológicos, variações nas bolsas de valores e desenvolvimento das populações, dentre outros. O acaso é um fenômeno capaz de ser representado por equações matemáticas, as quais possuem certo grau de precisão e surgem em acontecimentos caóticos e distintos entre si. O caos pode ser definido como um processo complexo, caracterizado pelo imprevisível comportamento e pela grande sensibilidade a pequenas variações nas condições iniciais do sistema dinâmico. Deste modo, o caos é dividido em três termos básicos: sistemas, não linear e complexidade. O termo sistema é uma relação de interdependência e interrelacionamento entre partes. Por exemplo, quando temos um castelo de cartas e retiramos uma carta da base, provocando o desmoronamento do castelo, isso não é nada mais do que uma reorganização na procura de um novo estado de equilíbrio. O sistema é dinâmico. A cada nova alteração na base, o castelo de cartas reorganiza-se à procura manter equilíbrio. O segundo termo, não linear, está relacionado com a estrutura matemática utilizada para representar o comportamento do sistema real. O sistema não linear significa a ausência de proporcionalidade constante. Desse modo, a mudança de uma variável deverá produzir alterações não proporcionais noutra variável. No modelo não linear, a melhor maneira de se identificar o relacionamento entre variáveis não é uma linha reta, mas sim opções curvilíneas. Por último, o termo complexidade está relacionado com a dificuldade de se estruturar um modelo para predizer o comportamento de um sistema real. O comportamento caótico tem origem interna no próprio sistema, ou seja, vincula-se aos fatores internos. Bem, um caso aplicado seria o mapa do gato de Arnold. Em homenagem
homenagem ao matemático russo Vladimir Arnold, que foi quem descobriu a natureza caótica de uma transformação usando a imagem de um gato. Antes, é interessante acrescentar um conceito de aritmética modular para melhor compreensão da transformação. Então, se x é um número real, x mod 1 será um número no intervalo de 0 a 1 que difere de x por um número inteiro, por exemplo. 2,3 mod 1 é igual a 0,3. 0,9 mod 1 é igual a 0,9. Sendo x não negativo, x mod 1 será apenas a parte fracionária de x. E se ele for negativo, é como se fosse o número que complementaria o número até chegar ao próximo número inteiro. Por exemplo, menos 7,9 mod 1 é igual a 0,1. E para um par ordenado xy, então xy mod 1 é como se estivéssemos aplicando a operação em cada um dos termos, cada uma das coordenadas. Xy mod 1 é igual a x mod 1, y mod 1. O que essa operação ela passa na transformação é que ela faz a imagem voltar ao quadrado unitário, permitindo a sequência da transformação. Então, a transformação em si ela é uma transformação de R2 para R2, definida por transformação de xy. Primeiro, tem usando os passo a passo. Ela vai ser uma transformação na coordenada x mais y, e conserva-se o y, e o segundo passo seria fazer uma transformação na segunda coordenada, mas tendo o x atualizado. Então, a segunda coordenada seria x mais y, e o terceiro passo seria aplicar a aritmética modular para fazer com que a imagem volte ao quadrado unitário. Como assim? Não entendi. É mesmo? Calma que eu tô aqui. Calma que eu tô aqui. Observando essas transformações dessa figura do gato, se elas forem feitas indefinidamente, observamos que após 25 iterações a figura volta ao seu estado inicial, sempre a cada 25 iterações, no caso dessa figura. Essa figura ela tem um número de pixels limitado, nela especificamente 101 por 101 pixels. Vamos observar então o que acontece com cada um dos pixels. Identificando cada um dos pixels como sua posição relativa, M por 101 e N por 101, no caso dessa figura específica. Se adaptarmos para qualquer outra figura, com qualquer número de pixels, podemos colocar M sobre P por N sobre P, fazendo as mesmas transformações anteriores e observando os resultados. Observamos assim que cada ponto da figura tem seu próprio período. E como a figura tem uma quantidade de pontos limitada, quando o múltiplo de todos os períodos de cada um dos pontos é atingido, ela toda retorna ao seu ponto inicial. Veremos agora a imagem do matemático Henri Poincaré, que tem um período de 150 iterações. Inicialmente, podemos ver que, assim como na figura do gato, a figura aparenta se diagonalizar, formando algumas linhas diagonais, e depois como se pulverizasse toda a sua ordem, aparentando apenas uma TV exibindo estática. No entanto, em alguns pontos, temos a impressão de aparecer alguns fantasmas ou formas. Essas formas surgem visto por conta de regiões com períodos próximos entre si, formando novamente alguns trechos da imagem inicial. A partir da metade do período, aparenta todo o ciclo estar de trás para frente, visto que ao final a figura volta ao seu ponto inicial. Observando que a imagem do gato tinha um período de 25 iterações e a imagem de Henri Poincaré, com um pouco mais de definição, tinha um período de 150 iterações, temos um gráfico apontando a relação entre o número de interações do período total da imagem com o número de pixels existente na imagem. Embora não seja uma relação direta, visto que isso depende da
da quantidade de múltiplos comuns de cada um dos pixels, temos que ela tende a crescer de acordo com o crescimento de pixels. Logo, se o número de pixels tende ao infinito, então podemos perceber que o número de transformações para se retornar a um período também tenderá ao infinito. Então a percepção de ordem se desfaz, embora todas essas transformações ainda possuam um conjunto de regras bem definidas e compreensíveis. Podemos imaginar como se, por exemplo, ao invés de o número de pixels, tivéssemos uma imagem diretamente no plano R2, onde temos infinitas posições e infinitos pixels. Então, segundo a definição de caos, uma aplicação T de S em si mesmo é caótica se S contém um conjunto denso de pontos periódicos da aplicação T e também se existe um ponto em S cujas iterações sobre T são densas em S. Então, aqui temos a noção de elemento de ordem e um elemento de desordem, a partir da qual se tinha criado a noção de caos. Efetivamente, no caso da aplicação de Arnold, sabemos que os pontos periódicos, como quando consideramos uma quantidade limitada de pixels, se movem em ciclos regulares, mas quando os pontos com iterações densas ou infinitas se movem de modo desorganizado e inesperado, escondem a regularidade desses pontos periódicos. É essa fusão que, em última análise, caracteriza as aplicações caóticas. A constatação da existência de sistemas determinísticos que apresentam um comportamento dinâmico e regular foi realizada pela primeira vez pelo matemático francês do século XIX, Henri Poincaré, em seu estudo clássico do chamado problema de três corpos. Nesse problema, Poincaré estudava o comportamento dinâmico de três corpos sujeitos à ação de força gravitacional em um plano, segundo a lei universal de Newton do inverso da distância ao quadrado. Entretanto, a teoria do caos, assim batizada, começou formalmente no ano de 1955, quando um cientista do Departamento de Meteorologia do Boston Tech, atualmente conhecido como MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamado Edward Norton Lawrence, herdou a direção de um projeto de pesquisa cujo estudo se concentrava na previsão estatística do tempo. Em 1961, ele trabalhava num computador de baixa capacidade de processamento nas salas do MIT. Combinou no precário Royal McBee-12 diferentes equações relativas à meteorologia, velocidade do vento, pressão barométrica e etc. Atualmente, o sistema de Lawrence é normalmente expresso como um sistema de três equações diferenciais não lineares acopladas. Lawrence fez seus cálculos e foi tomar um café enquanto o computador imprimia os resultados. Com isso, ele julgou ter obtido uma previsão do tempo suficientemente confiável. Revendo os números, descobriu que o computador havia reduzido por limitação de memória o número 0,506127 para 0,506. Era, aparentemente, variação sem nenhuma importância. Mas Lawrence tomou a decisão que mudaria sua vida e as nossas. Insistiu em refazer os cálculos com todos os 6 dígitos da fração. E o computador devolveu uma previsão de tempo completamente diferente da original. 2 anos depois do incidente, Edward Lawrence desenvolveu a tese básica de que situações iniciais ligeiramente diferentes podem se desenvolver em situações consideravelmente diferentes, e passaria com o tempo a ser conhecido mundialmente como o criador da teoria do caos, que estuda justamente os sistemas complexos em que pequenas perturbações podem trazer resultados aparentemente caóticos. O demônio de Laplace. Esse tipo de visão de mundo ganhou o nome metafórico de demônio de Laplace. Laplace havia proposto que, se uma entidade soubesse todos os dados de cada partícula do universo e fosse capaz de fazer os cálculos necessários, poderia prever o seu funcionamento com perfeição. Assim, este demônio, quem sabe um hipercomputador, daria conta de explicar todo o passado, o presente e o futuro do universo e da humanidade. Por exemplo, na sociologia, se a mecânica de uma sociedade pudesse ser entendida, o funcionamento dessa mesma sociedade poderia ser previsto.
No plano da física, todas as equações utilizadas seriam determinísticas. Qualquer equação que determinasse um fenômeno teria sempre um resultado específico. Todas as diferenças que se notassem em relação à realidade seriam um fruto da imprecisão nos cálculos ou na sua formulação.